Jaime Santos e veste com essa rosa, fado aquela rua. Não me fales dessa rua, que para mim foi a mais linda ainda. Sim, prefiro que te cales, fala-me das horas de hoje, do passado não me fales. Nesse tempo de quimera eu era como se... Bem, estamos aqui na rua 23 de Maio, uma rua relativamente pequena, mas com uma história grandiosa. Nós vamos começar a contar um pouco dela agora. Aqui funcionava a antiga discoteca do Jair Maia, hoje onde é a Noite Perfeita, né? Era aqui que nós comprávamos os antigos bolachões, conhecidos também como LPs. Então vamos seguindo. Vamos chegar agora no prédio onde funcionava o antigo Cine São Luís, tá? São Luís funcionava onde está ali hoje a igreja Assembleia de Deus, né? Uma placa ali, ó, né? O final de semana a rua era super movimentada, né? Os filmes da época passavam no São Luís. Acho que muita gente, né, que está aí agora vendo esse documentário frequentou o Cine São Luís. Então, a rua 23 de Maio tem toda essa história. Hoje, na outra esquina da rua 23 de Maio, uma casa comercial, né, a da Dalto, se não me engano, funciona na outra esquina. Mas, por que nós estamos aqui na 23 de Maio? Porque exatamente nesse edifício aqui, por favor, Fernando, nesse endereço aqui, edifício Martélia 135. Aqui começava a saga dos primeiros da 23 de Maio. Dois irmãos, Sérgio e Rodrigo Aldir, e um amigo, Emanuel Gastos, mostrando o edifício Martélia, onde moravam Rodrigo e Sérgio. Agora estamos na mesma calçada, numa distância curta, né? Distância curta do edifício Martélia para o edifício São Francisco. Aqui morava Emanuel Gastos. Essa distância, ela foi se cortando cada vez mais com o passar do tempo. Esses três ícones, né, do futebol de mesa, através dos tempos, fizeram com que essa distância encurtasse cada vez mais. Então, edifício Martélia, edifício São Francisco, os dois polos onde tudo começou. Bom, pessoal, eu gostaria me pediram para fazer esse depoimento a respeito de uma amizade que que já dura aí 40 anos com Manel, Rodrigo e Sérgio. E para mim é uma grande honra poder falar um pouco sobre essa amizade, poder relembrar um pouco aquela época, que foi uma época muito feliz da minha vida. E, bom, eu morava em Bento Ferreira, já tinha uma amizade com o Manel há bastante tempo, que apesar de ser meu primo, a gente era muito próximo, né? A gente vivia um na casa do outro, então essa amizade cresceu com a gente desde pequeno. Em uma época da minha vida, meu pai montou uma loja de roupas lá na 23 de Maio, mais ou menos isso em 1975. E essa loja ficava exatamente em frente à entrada do prédio do edifício Martélia, onde morava o Rodrigo e o Sérgio. E eu morava
numa rua próxima, que fazia esquina com a 23 de Maio, que era Marco de Azevedo. Eu mudei para lá mais ou menos em 75, se eu não estou enganado. E aí, através de Manel, eu conheci os Gêmeos. Sim, na época, a gente tinha duas grandes atividades na turma. A primeira era o futebol de mesa, né? Era o jogo de botão, que isso era uma paixão nossa, e a gente jogava frequentemente. E a segunda paixão eram jogos de tabuleiro. A gente inventava situações para passar a noite, virar a noite, jogando, enfim. Na época, a turma era em 6 pessoas, né? Eu, Manel, Rodrigo, Sérgio, Léo, que era o filho do porteiro do edifício Martélia, e o Ayrton, que morava na Vila Rubim. Os mais frequentes, se a gente pudesse fazer uma escala, era Manel, Rodrigo, Sérgio, eu, depois vinha o Ayrton e depois o Léo. Quer dizer, ou estava os Manel e os Gêmeos juntos, ou Manel, os Gêmeos e eu, ou esses aí mais o Ayrton, e por último chegava o Léo também. Muito bem. Tinham dois campos que reuniam a turma. Um campo era o Rodrigo e Sérgio, que ficava no quarto deles, né? Então a gente juntava lá e jogava os nossos torneios lá no quarto do Rodrigo e Sérgio. E o outro campo era do Ayrton, que era um campo mais era um campo maior, né? E era um campo muito bom também, para os padrões da época, era um campo muito legal, só que ficava no terraço da casa dele. Então imagina a poeira que ficava, né? Mas aí o que valia era a diversão, eram os nossos torneios, enfim. Naquela época existia uma disputa muito grande entre a gente, não em termos de qualidade, quer dizer, tipo de taça, mas sim era ganhar um torneio. Então a gente juntava 3, já estava valendo para gerar um torneio, para poder saber quem é que tinha mais títulos, né? E era uma disputa muito acirrada na época. Eu lembro que Rodrigo tinha bastante título, eu cheguei depois, mas também fui chegando, e no final, honestamente eu não me lembro como é que ficou essa disputa, mas era bastante acirrada entre todo mundo, principalmente entre os 4, eu, Manel, Rodrigo e Sérgio. E aí a gente foi levando esses torneios e tal, até que, assim, algumas histórias interessantes. Eu tinha que ajudar meu pai na loja de confecções, né? Então muitas vezes, normalmente no sábado, eu via o Manel passando na rua em frente, né? Era de frente para a loja, como eu já disse, entrando na casa do Rodrigo e Sérgio, e eu ficava desesperado dentro da loja do meu pai, porque eu sabia que eles iam disputar um torneio, eu não podia participar naquele momento, e sabia que alcançar o líder ficava um pouquinho mais distante naquele momento. Então eu saía, quando meu pai mandava eu fazer algum serviço na rua, banco normalmente, eu saía correndo, mas correndo mesmo no meio da rua, chegava no banco, fazia o que tinha que fazer e voltava correndo igual um louco, para poder ver se eu conseguia ainda pegar um torneio para participar. E outro fato interessante também é que quando a coisa não ia muito bem para o Rodrigo e Sérgio, principalmente, hoje eu consigo perceber isso. Na época eu não entendia muito bem, mas hoje, vendo as figuras, né, conhecendo bem as figuras, principalmente o nosso querido Rodrigo, quando a coisa não ia muito bem, de vez em quando mudava a regra, né, a regra do torneio. Não no torneio, mas a forma do toque. Às vezes era um campeonato que ficava 3 toques, a gente começava a jogar, depois mudava para conduzir a bola, depois, enfim, de vez em quando mudava a forma de jogar. Às vezes era um toque só. E agora eu venho a entender, pensando um pouquinho melhor, que na época que as coisas estavam um pouquinho mais difíceis, eles mudavam um pouco o tipo da regra para poder voltar a serem os protagonistas. Eu acho que é isso. Não tem assim, a idade chegou, então a gente não tem muita lembrança de alguns detalhes, mas foi uma época muito boa, como eu já disse. A gente se divertia muito e muito interessante que nós nunca tivemos nenhuma briga, nunca. E isso é muito legal porque
É uma amizade realmente bastante pura e tenho muito orgulho, como já disse, dessa amizade e vai continuar assim até o fim dos nossos dias. Grande abraço para vocês e me sinto muito honrado mais uma vez em prestar essa homenagem e fazer esse depoimento aqui. Um abraço. Estamos aqui com Serginho Abudib, um dos membros dessa rua, e vai nos contar um pouco dessa história. Serginho, quando começaram os campeonatos de botão na 23 de maio? Mas a gente nasci em Vitória, mas fui criado em Rio do Chaves e moramos lá uns 7 anos, depois viemos para cá, moramos um pouco ali na Alziro Viana e acho que com uns 8, 9 anos de idade nós fomos morar ali no Parque Moço Cruz, na 23 de maio. Manel é meu colega de primário e a turma se conhecia ali no meu prédio. Morava eu, Rodrigo, Delinho, Léo, Renan, primo de Manel. Ainda tinha Zardini, que era Red Conde, que morava na Vila Lubim, e Cláudio, que morava no edifício, em frente ao edifício de Manel. Então, umas 8 pessoas, a gente começou a fazer campeonato lá em casa. Tinha um campo legal, um campo de madeira, com pé, e a gente, durante um tempo longo, a gente brincava muito, foi muito legal, foi um período muito bom. Quem era o mais habilidoso e quem mais vencia nesses torneios? Fernando, a modéstia me impede de responder essa pergunta. Está na história, aí é questão de produção, vocês investigarem, mas... Conselho, conta um fato marcante desses campeonatos que aconteciam lá Fatos marcantes sempre existiram, era muito legal, mas eu me lembro de um campeonato que o Rodrigo fez a final com o Cláudio. Cláudio ganhou e o Rodrigo, na hora que foi entregar o troféu, sem querer acabou quebrando o troféu. Isso ficou na história, mas nunca mais ninguém quis fazer final com o Rodrigo. Muito bom, obrigado, Serginho, grande abraço. Estamos aqui com o Rodrigo Abudib, mais um participante, integrante e morador daquela rua, a rua 23 de maio. Rodrigo, Sérgio me falou que era mais ou menos de 8 a 9 jogadores, né? Confere no campeonato de vocês? Na realidade, os expoentes, quem estava sempre presente, éramos eu, Sérgio, Emanuel, Irton Zardini, Léo Carlos Cruz, Renan Batista Guasti, Délio Magalhães, 7, Cláudio era um grande jogador, hoje em dia é um cirurgião, e mais ou menos isso, acho que umas 8 pessoas. Justamente. Você acha que o fato da mesa ficar no apartamento 702 do edifício Martélia favorecia os irmãos Abudib nesses campeonatos? Vocês tinham o domínio do campo? Na realidade, tinham 3 mesas. A melhor mesa, inicialmente, era a nossa, era uma mesa verde. O botão corria legal, a gente conseguia fazer as nossas jogadas. Tinha uma mesa que também funcionava na casa do Emanuel, era uma mesa azul, que a gente não gostava muito. E no final, tinha uma mesa, aí sim, maior, de madeira, na casa de Irton Zardini, no terraço. Aí as outras mesas praticamente deixaram de existir e todos nós só jogávamos lá. Mais uma pergunta. A gente sabe que hoje só Rodrigo, Sérgio, Emanuel e Renan, desses que participaram, evoluíram para o futebol de mesa como um jogo de esporte, né? Deixaram de ser fazer hobby e jogar como esporte. Dessas outras pessoas, ninguém nunca foi convidado para participar? Vocês nunca tiveram o interesse de chamar? O Leozinho chegou a brincar um pouco, o Irton Zardini jogou na antiga Associação Capixaba de Futebol de Mesa, depois parou, e Délio veio a falecer, Cláudio Pinheiro não voltou a jogar e era um grande jogador, e realmente eu, Sérgio, Manel e Renan foi quem persistiu e continuamos até hoje.
Uma dúvida, quem na sua opinião era o mais habilidoso da rua, assim, o que fazia um pouco de diferença, destoava dos outros? Eu acho que Cláudio Pinheiro era um nome muito forte. E para lembrar o passado, eu prefiro trazer praticamente uma prova do que foi o grande troféu que nós disputamos. Explica Aqui, pra gente essas bandeirinhas, o que quer dizer cada uma? Isso aqui era tipo uma Copa. O Brasil que veio a ganhar era Renan, que ganhou uma vez. A Argentina era Sérgio, que também ganhou uma vez. Aí botavam a bandeira na taça. A Inglaterra, Ayrton Zardini, que também veio a vencer uma vez. Não era um grande jogador, mas teve a capacidade de vencer. E depois a Itália, que eu ganhei outras 2 vezes. E aí a taça ficou comigo. E eu acho que isso é uma singela prova de quem se destacava. Engraçado que num outro papo que eu tive, seu irmão dizia que outra pessoa era o que mais se destacava, mas isso aí depois nós vamos deixar. Mas a prova talvez ele não tenha, né? Muito obrigado, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui com Emanuel Guasti, mais um dos integrantes da rua, essa rua tão importante do futebol de mesa capixaba. E eu queria, Manel, saber de você, que eu já vi nas minhas outras entrevistas que existiam 3 campos. Tinha o campo do Zabudib, que era um campo verde, um campo azul, que era na sua casa, e um campo na casa de Ayrton Zardini. Desses 3 campos, onde você se sentia melhor nos campeonatos da Rua 23 de Maio? Todos os campos eram bons de jogar. No final da história da rua, a gente jogava num campo maior, no terraço da casa de São Zardini. Já tinha mudado a regra, a gente jogava com toque, né? Jogava a regra de um toque, mas muito diferente desse jogo que a gente pratica hoje. Sim. Então na casa de Zardini, no Campo Grande, já era quase um futebol de mesa, né? Não, era diferente, só que o campo era maior. O que lembra um pouco é que o campo era maior, mas os botões completamente diferentes. Sim. Agora, até basquete a gente jogava com os botões. É mesmo? Isso aqui é interessante. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem era o mais habilidoso da rua e quem era o que conquistava mais títulos? Assim, tinha alguém que se destoava do resto da galera? Olha, a lembrança que eu tenho é que essa história de títulos era um pouco dividida. Mas eu lembro que o Zardini falava o seguinte, que ele admitia perder, ele admitia perder para mim e para o Rodrigo, mas os demais ele não admitia. Tinha mais membros, tinha o Renan, assim, tinha o Cláudio, tinha o Léo, né, que eu estou lembrando aqui agora. Manel, tem alguma história engraçada ou diferente que aconteceu naqueles idos da 23 de maio que você queira relatar? Tem uma lembrança no campeonato, na fase final da 23 de maio, a final do campeonato importante na época, que eu não lembro o nome dele, mas era um campeonato que disse que era um dos mais importantes. A final foi o Rodrigo, o jogo estava empatado, na última bola eu chutei a gol com um botão chamado Hans Miller, a bola bateu na rede, por dentro, foi gol, né? Bateu na rede, voltou Ayrton Zardini, era o juiz, apontou gol. Rodrigo, de repente chamou Sérgio, o conselheiro, veio, a conversa se desenvolveu, no final das contas, Sérgio conseguiu anular o gol. Então você quer dizer... E depois eu fui para a decisão por pênalti e perdi nos pênaltis. Então você quer dizer que o conselheiro deu um conselho ao juiz e tirou o título de Manelzinho? E tem outras histórias muito interessantes da dupla, né? Teve uma vez, isso já foi no começo do 23 de maio. Logo no começo, os dois se juntaram para fazer troca de botão comigo para me dar a chamada manta, né? A tal da manta. Pegaram um botão chamado Amoroso, encheram a bola do botão, falaram que o botão era muito bom. Tava um botão feio pra caramba, era um botão do irmão deles, número 7, Amoroso.
fizeram minha cabeça, na época, né? E eu fiz a troca por esse botão chamado Amoroso. Só que o plano, e Amoroso, ele jogava, era o número 7, jogava na ponta esquerda. Só que o plano deu errado, porque Amoroso começou a fazer muito gol, e aí veio um plano maligno de como tirar Amoroso de mim. O tiro saiu pela culatra. Depois, exatamente. Depois teve uma outra história também, essa daí eu fui espertinho na história. Que os dois começaram a brigar, né? Só para variar, a brigar. A gente estava disputando não sei se era uma porrinha, não sei, e estava valendo passes escolares, né? Aí, então no final da história eu fui para casa com 41 passes escolares, feliz da vida. Ganhei 41 passes dos dois, ganhei. E aí quando eu chego em casa, quando eu boto o pé dentro de casa, meu pai falou assim, escuta, você arrumou esses passes aonde? Eu contei a história pro meu pai, volta e devolve. Mas eu ganhei, volta e devolve. Vou confessar que com tristeza eu voltei e devolvi o passe para ele. Então eles tentaram dar a volta e você não conseguiu dar a volta. Não consegui. Quando eu levei uma vantagenzinha, não deu certo. Muito obrigado, Manel. Valeu, um abraço, cara. Esse é o quadro dos campeões, das pessoas que já conseguiram honrarias para o Espírito Santo. Vamos conhecer a importância da 23 de maio nesse universo. Rodrigo, campeão brasileiro em 88. Rodrigo, campeão Centro-Sul em 96. Sérgio, campeão brasileiro em 2008 no Rio de Janeiro. Serginho, campeão brasileiro em 2009. Bicampeão em João Pessoa. Isso graças ao avião de Manel que não embarcou. Emanuel Guasti, campeão Norte-Nordeste em 2010 em Salvador. Ganhou na terra do futebol de mesa. Rodrigo Abudibi, campeão Centro-Sul em 2012. Rodrigo Abudibi, campeão da Copa do Brasil 2013. Serginho, campeão Centro-Sul brasileiro de 2014. Rodrigo, bicampeão da Copa do Brasil em 2014. Rodrigo, campeão brasileiro, categoria sênior em Sergipe, 2014. Essa é a seleção brasileira de especial, só um adendo aqui, campeão de seleções do Espírito Santo 2014. E aqui, ó, a outra seleção. Essa seleção mostra toda a força da 23 de maio. 3 mosqueteiros com o capitão Manuel Guasti ao meio, que se sagraram campeões brasileiros de seleções da equipe sênior do Espírito Santo. Amigos, eu, Pedro Soares, Fernando Miranda, nós tivemos essa ideia, né, de, ao gravar esse, digamos assim, esse documentário, vamos dizer assim, homenagear esses 3 grandes nomes que foram percussores do futebol de mesa capixaba. É uma homenagem simples, mas de coração, e que eu espero que vocês possam ter gostado e possam guardar isso aí para mostrar para os netos, né, Serginho? Né, para os netos, enfim, que isso fique gravado para a eternidade. Grande abraço para vocês, meus amigos, vocês que sempre foram os grandes guerreiros e professores do futebol de mesa capixaba. Um abração. Um abraço. Não me fales dessa rua, que para mim foi a mais linda ainda. Sim, prefiro que te cales, fala-me das horas de hoje, do passado.